Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Uma palavra que tem um tempo já que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, e eu creio que a ocasião chegou. Eu senti ao longo do dia, da semana, algumas pequenas confirmações. Eu creio que chegou a hora de fato de nós compartilharmos sobre isso. Eu quero falar sobre um personagem que eu me identifico, ou que nós nos identificamos. Aqui, ó. Esse aqui, pronto, irmão Hélio chegando aqui na hora certa. Obrigado, irmão Hélio. Olha aí. Um camarada chamado Pedro. Muito obrigado, está ótimo. Um camarada chamado Pedro. Por quê? Pedro é muito legal, muito importante Pedro estar na Bíblia, porque ele era um cara com acertos e também com muitos erros também. Ao mesmo tempo que ele acertava em cheio, ele errava em cheio também, várias vezes. E eu acho que isso é um pouco a gente também, sabe? E todos nós aqui, se formos minimamente honestos, nós vamos reconhecer os nossos acertos ao longo dessa vida, envolvendo a fé inclusive, e outras áreas mais. Mas a gente também tem que reconhecer um engano, né? E eu quero ler vários textos, eu tenho que me controlar aqui para não passar demais, para não passar do horário. Não quero falar muito essa noite, mas eu vou passar por vários textos e abordar Pedro aqui em 3 momentos da vida dele. Quero falar sobre o chamado de Pedro, sobre o segundo momento onde Pedro lida com o pecado, e o terceiro momento em que Pedro ele é restaurado, e buscar aí uma comparação sempre aí com nossas vidas. Eu particularmente, sempre que eu estou lendo a Bíblia, sempre que eu estou meditando na palavra, eu procuro fazer uma conexão com a minha vida. Eu sempre me pergunto, de que maneira isso se conecta comigo, de que maneira isso me afeta, de que forma eu consigo modificar o meu caminhar na segunda-feira, o que eu mudo no meu cotidiano, depois de ter entendido esse texto e tal. E esse texto é interessante para as aplicações no nosso cotidiano também. Capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque é tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. E eu queria te pedir que você fechasse os olhos agora e orasse ao Senhor, para que Ele falasse ao teu coração essa noite, amém? Você gostaria que isso acontecesse? Você gostaria de ser impactado pela palavra do Senhor? Peça isso então. Sim, Deus, tua palavra está diante de nós, e nós sempre, Deus, criamos expectativas em relação a isso. Sempre que nos reunimos aqui, porque tua palavra já nos impactou outras vezes, ela já foi relevante e abençoadora outras vezes,
E cremos que essa noite também será. E nossos corações estão abertos para te ouvir, para por ti sermos abençoados, ó Deus. Pedimos, Senhor, sim, nos dê clareza, nos dê luz, nos abra os olhos, e que possamos aprender com a história de Pedro, Senhor, e também, Senhor, como Pedro foi movido por ti, pelo teu Espírito, que nós sejamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, aleluias. Leitura aqui da chamada pesca maravilhosa e o chamado aqui dos primeiros discípulos. Jesus iniciando ali o ministério ainda, destacando os primeiros discípulos, vai pregar à beira do lago, usa o barco de Pedro como palanque e depois da sua pregação ordena que eles lançassem as redes ao lago. Pedro se mostra aqui um tanto quanto indispostos a isso, afinal de contas, possivelmente aquele não era o melhor horário, o melhor local para pesca, e eles já tinham tentado a noite toda fazer aquilo e não obtiveram êxito, mas para não desagradar o mestre, para não constranger Jesus, que havia dado uma ordem muito clara, sob tua palavra, lançam as redes. E aí há um cenário maravilhoso, milagroso, onde só um milagre justifica isso. E eles têm uma pescaria excepcional, excepcionalmente farta. E a reação de Pedro nesse momento, diante daquela abundância de peixes, não é se alegrar vislumbrando a partir de então muito dinheiro no seu bolso, a partir da venda daqueles peixes. Não é esse o sentimento, o pensamento que recorre a Pedro, mas ele se sente constrangido ao perceber-se um pecador que ele era, sendo abençoado, recebendo a atenção de um Jesus, alguém tão extraordinário em seu barco. E Pedro olha para Jesus: Jesus, não pega bem uma pessoa como você perto de mim. Não pega bem, eu sou um pecador, você não, você é uma pessoa boa, você é um religioso, é um mestre, eu sou um pecador inveterado, não nos cabe juntos um do outro. Olha que conclusão que Pedro chega ali em tão pouco tempo, a partir daquela pesca. Mas Jesus dá uma resposta inusitada para Pedro e o chama para tornar-se um discípulo, e faz uma promessa que também pega Pedro no contrapé e diz: você vai ser pescador de homens, eu farei de você pescador de homens. E diferentes pastores podem fazer diferentes abordagens aqui desse texto. Um primeiro pastor poderia frisar uma pesca maravilhosa e desenvolver uma pregação aqui, a partir de agora, falando de um Deus que multiplica os pães e peixes na sua vida, e que a partir dessa noite os seus peixes serão milhões, milhares. Não vou dizer que isso é errado não, mas não vai ser nessa linha que nós vamos seguir. E o que eu vejo de mais importante aqui do que a multiplicação de peixes, uma pesca maravilhosa, é um chamado de um pecador para ser um discípulo. Não sei se, talvez o que mais chama a atenção hoje é a multiplicação de peixes, pescas maravilhosas. Mas o que ainda continua chamando a atenção do coração de Deus é o recorrente, ainda atual, chamado de pessoas para serem discípulas de Cristo Jesus. A semelhança de Pedro, pecadores também, que falharam também, e que inclusive falharão novamente. Pedro aqui é o nosso retrato, porque Jesus encontra Pedro decepcionado, depois de uma noite frustrante na pesca, frustrado, desiludido. E normalmente ninguém quer saber de pessoa frustrada, decepcionada e desiludida, senão Jesus. Isso é tão lindo no Senhor, essa preocupação dele com o perdido, com o fraco, com o cansado. E nesse ponto sim, se você entra por essa porta hoje cansado e desiludido e fraco, eu posso dizer que você é uma prioridade para Jesus. E Jesus continua dizendo: sim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, vem até mim. É engraçado porque não é Pedro que vai até Jesus, mas Jesus que vai até Pedro.
Jesus que vai até Pedro. E não obstante hoje você, de uma certa forma, ter tido a iniciativa de estar em uma igreja como essa, participando do culto, eu não tenho dúvida ao afirmar que antes disso acontecer propriamente, o Senhor Jesus já tem falado ao teu coração, e Ele já tem te chamado, e Ele já tem batido na porta. E se hoje você ouve a voz de Deus, eu tenho certeza que não é a primeira vez, mas diversas, às vezes estrondorosa, mas muitas vezes de forma sutil e delicada, falando ao teu coração que Ele te quer perto dEle. E Pedro, chamado para ser um discípulo, era alguém que não tinha o perfil de um religioso. Talvez você olhe para o seu passado, para a vida que você já levou até hoje, e diga: não, com certeza, o irmão Hélio tem tudo para ser um religioso, uma pessoa de fé. Eu não. Eu já bati em muita gente, já saí com 300 pessoas numa mesma noite, eu já fiz muita coisa feia. Eu não tenho esse perfil, eu não tenho um perfil para ser um seguidor de Cristo Jesus. E Jesus nos surpreende chamando pessoas como Pedro, como Tomé, como Judas, como outros mais. E na nossa história de cristianismo, isso é recorrente, do Senhor pegando pessoas informáveis, pessoas de um passado cabuloso, e transformando essas pessoas e fazendo delas verdadeiros discípulos. Ele era o improvável. O próprio Pedro não acreditava em si próprio. E eu me lembro, me recorreu isso hoje. Eu evangelizando em Braslândia há uns 15 anos atrás. Era um cara meio cachaceiro, meio velho. E ele falou para mim assim, nesse evangelismo, que ele não acreditava em Deus. Aí eu falei para ele assim: não, mas Deus acredita em você. E a partir dessa frase a gente foi desenvolvendo um diálogo. Quando Deus acredita em você, não acredita que você é um santo, mas o Senhor acredita em nós antes de nós acreditarmos nele. E a iniciativa desse amor, desse chamado, dessa vocação está nele. O versículo 8 ele expressa: ele se achava pecador demais para isso. E mesmo nesse contexto religioso aqui de igreja, onde alguns podem se achar melhor do que os outros, ou não, mas é muito comum pessoas conversarem comigo e dizerem: não, pastor, eu não... tem que ser uma pessoa mais pura, mais santa, para desempenhar esse tipo de atividade e tal, eu não. Engraçado isso, né? E talvez a pessoa, quando se acha, talvez até pecador, seja então um importante caminho para a santificação. E talvez um grande perigo é quando a pessoa se acha santo demais. Agora, falando aqui do chamado de Pedro, esse chamado envolveria uma mudança drástica em sua vida. E esse é um fato relevante na vocação do Senhor para as nossas vidas. Independente de como você esteja e você diz sim para o Senhor, você permite o Senhor ministrar na sua vida, o Senhor de fato tem uma perspectiva de mudança na sua vida. E não se assuste de eu dizer, até mudanças drásticas, como na vida de Pedro. E esse chamado de Pedro envolveria um longo caminho de aprendizado. E isso se aplica a todos nós, confirmando a palavra de ontem aqui no grupo dos homens e tudo mais, de buscarmos a palavra, conhecermos a palavra, aprendermos do que o Senhor tem reservado para nós, porque todos nós aqui podemos crescer. Todos nós aqui, eu inclusive, os que conhecem, estão aqui há mais tempo que eu inclusive, todos nós temos algo a aprender do Senhor, a semelhança de Pedro. E o chamado de Pedro, o chamado de Deus para a vida de Pedro, envolveria torná-lo um instrumento nas mãos de Deus. Num primeiro momento, talvez você vai até uma igreja, busca a fé, a fim de que o Senhor acalme o seu coração,
a fim de que o Senhor talvez dissipe alguns dilemas que você tem, traga significado para a sua vida, e o Senhor faz isso. E normalmente os cansados e sobrecarregados encontram descanso no Senhor, encontram na fé no Senhor uma força extraordinária. Mas em um segundo momento, depois do Senhor te dar água e pão e te alimentar bem, o Senhor diz: meu filho, você está crescendo, você está ficando fortinho e eu quero usar você. E eu queria que todos que estão aqui essa noite tivessem de alguma forma essa perspectiva de que o Senhor nos quer usar. Quanto à forma e o tempo, Ele diz. Talvez eu, como pastor da igreja, possa orientar, possa ajudar num ponto ou no outro, mas acima de tudo é o próprio Deus falando e nos conduzindo no íntimo pela vontade dEle. Agora, antes de tudo, antes de ser usado pelo Senhor, dos propósitos de Deus na vida de Pedro, eu vejo primariamente um chamado para um relacionamento com o próprio Cristo. E esse aqui é um chamado importante. De nós, a semelhança de Pedro, temos chamados os mais diversos, mas esse chamado principal, antes de qualquer coisa, termos uma amizade com Cristo. Você pode até ser usado pelo Senhor, pode ser usado tremendamente pelo Senhor, mas o Senhor não te ama por sua utilidade. E se um dia, ou quando um dia, a sua utilidade se esvair, se esvanecer, mesmo assim o Senhor continuará amando você, e mesmo assim Ele quer se relacionar com cada um de nós. Eu acho isso bonito. Agora, o chamado de Pedro também envolveria perseguições e sofrimentos, para ele especificamente em um nível maior, culminando com sua crucificação. Eu não sei aqui a perspectiva de quantos aqui serem crucificados, literalmente por causa da fé. Parece algo tão distante, né, queridos? Mas eu tenho na minha sala, no meu gabinete, uma bandeira da África. E o irmão que me deu essa bandeira, o missionário Francisco, foi queimado dentro do carro, no campo missionário. Não antes de, em outra ocasião, também ter sido sequestrado e espancado, no Quênia, inclusive, onde a gente vê um cenário de perseguição já um pouco mais próximo, de alguém que esteve aqui ministrando para nós. A gente sente, a esposa dele continua no campo missionário, e ela se apresenta, eles trabalham com as viúvas que fugiram do Sudão, e de outras viúvas, algo muito nobre, e ela é uma missionária adotada por nossa igreja há vários anos. Todos os meses nós enviamos oferta para esse trabalho específico. Mas assim, às vezes tem esse cenário de perseguição, mas a grande maioria de nós talvez aqui esteja de boa, ou sofra perseguições, constrangimentos no cotidiano por causa de sua fé, uns mais, outros menos, mas pode acontecer de um cenário piorar, Deus queira que não. Mas o chamado de Pedro envolveria a perseguição. Eu não quero perseguição para ninguém aqui, queridos, por causa da fé, mas eu quero que todos vocês aqui tenham uma fé sólida, mesmo em cenários de perseguição. Amém ou não amém, queridos? O chamado de Pedro envolveria abandonar peixes, as redes, o barco, uma antiga vida. E não há como você seguir a Cristo Jesus a partir de hoje sem abandonar alguma coisa, ou sem abandonar algumas coisas. Às vezes um objeto, mas na maioria das vezes não um estilo de vida, uma crença, uma forma, um comportamento.
Mas seguir a Cristo, dizer sim para Cristo, também envolve dizer não para outras coisas. E Pedro, dizendo sim a esse chamado do Senhor, passa então a ter maravilhosas experiências com Jesus. E é uma coisa que eu gostaria de ter, ou continuar tendo, ou ter em maior proporção ainda, ter maravilhosas experiências com Jesus. E eu creio que todos nós aqui também gostaríamos. Vemos Pedro, por exemplo, testemunhando diversos milagres, até andou sobre as águas, viu Jesus transfigurado, viu cegos sendo curados, leprosos sendo purificados. Pedro ouviu, queridos, as melhores pregações que já foram pregadas neste planeta, pelo próprio Jesus Cristo. Eu gostaria de ouvir assim, presencialmente, uma pregação de Jesus, já pensou? Pedro ouviu, Pedro testemunhou o mar se acalmar, a tempestade cessar, o pão se multiplicar. Mas veja que com o passar do tempo, a afirmação, Jesus, eu não sou digno, foi substituída pela afirmação, a pergunta, quem será o maior entre nós? Olha que sutileza séria e importante. Quem será? Marcos 9, 33 a 35, a discussão entre os discípulos, quem seria o maior? Aquele que não se achava ninguém, já estava se achando maior do que os outros. Isso acontece, tá, queridos? Às vezes, num primeiro momento, nos aproximamos diante do Senhor com uma fé tão pura, tão genuína, tão honesta, mas se não nos atentamos, sentimentos não tão nobres se instalam em nós. Estamos perto de Jesus, perto dos discípulos, mas mesmo assim com sentimentos mesquinhos, com sentimentos desonestos. E aí o coração de Pedro começa a patinar em alguns pontos. Haveria lições ainda que Pedro deveria aprender, talvez aqui a duras penas. Então, leio agora com os irmãos Lucas 22, Pedro é alertado. Interessante esse ponto. Lucas 22, versículo 31, estarei lendo, olha lá. Simão, Simão, palavra de Jesus, já viu? Meu filho, Cristian. Vai ver essa mensagem de alerta? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O que Jesus diz? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, olha lá, todo altivo, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Olha aí, é triste essa história, né, queridos? É interessante, é curioso, mas é assim, é uma história triste aqui, porque a gente não pode se alegrar com o pecado de Pedro. Agora nós vemos claramente que Pedro é alertado. Jesus fala aqui com Pedro, o alerta. Olha, Satanás está querendo peneirar você, Pedro, vocês aí, mas eu orei por vocês. Então veja que Pedro, preste atenção nesse ponto, e nesse texto especificamente, esse último texto que nós lemos. Pedro ignorava cenários espirituais, ele ainda ignorava cenários espirituais. Jesus apresenta um cenário espiritual para Pedro, e Pedro ignora, não julga relevante. Diferente de Jesus, que considera um cenário do mundo espiritual, relevante inclusive. E a resposta de Jesus para esse cenário de um diabo querendo peneirar Pedro e os demais discípulos, tentando os fazer desistir, a resposta de Jesus é
a oração. Jesus então ora por eles, para que eles não desfaleçam. A oração como uma importante arma que se move nas regiões espirituais. E não raro, queremos utilizar apenas os recursos naturais e humanos para resolvermos os nossos problemas e dilemas, esquecendo realidades espirituais reais, esquecendo o argumento, a arma da oração, que sempre foi e continuará sendo importante arma para o crente. Jesus alerta Pedro: ó Pedro, calma, não é por aí não, meu filho. E qual foi a resposta de Pedro? Ainda que todo mundo te abandone, eu jamais vou te abandonar, eu vou estar contigo. E quando o Senhor te alerta hoje, quando o Senhor nos alerta, qual a nossa resposta diante dos alertas do Senhor? Talvez se fosse uma vigília, eu tivesse mais tempo, eu desceria aqui, me postaria aqui embaixo, e eu poderia perguntar aos irmãos: por favor, compartilhem comigo aqui alguém que recebeu um alerta de Jesus. Talvez um alerta que você ouviu e foi salvo, ou um alerta que você ignorou 1, 2, 3 vezes e resultou em uma grande decepção. De verdade, Deus continua alertando o povo dele. Ninguém aqui vai para o inferno sem ter sido alertado pelo Senhor várias vezes. Mas em nome de Jesus, nós vamos alcançar o céu por ouvir os alertas e voltarmos o nosso coração para a disciplina do Senhor e alinharmos os nossos caminhos. Porque todos nós necessitamos de ser alertados, hora ou outra. Você tem recebido algum alerta? Você ignorou, ou você tem ignorado? Pedro ignorou as palavras de Cristo, nesse momento confiando demais em si, superestimando as suas capacidades. Tem hora que você se sente massa, inteligente, capaz de tudo, forte, bem-sucedido, e não obstante, de uma certa forma precisarmos de uma certa forma de convicções próprias e tudo mais, mas precisamos sempre reconhecer nossas fragilidades e que precisamos do Senhor. E se não somos consumidos, é por causa da misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Ele superestima suas capacidades, minimizou suas debilidades. Prepotência e altivez enchem o seu coração. Lucas 22, 54, então, prendendo Jesus, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para Pedro e disse: esse homem estava com eles, aquele ali, não, calma aí, eu não estava com ele não, cadê, onde é que está o texto aqui, o versículo? Mas Pedro, ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: mas você também é um deles também. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: não, certamente este homem estava com ele, pode ser Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Queridos, nesse momento da terceira negação de Pedro aqui, o olhar dele se cruzou com o olhar de Jesus. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Jesus estava preso, ferido, espancado já a essa altura. Perguntam para Pedro se Pedro conhecia Jesus, e Pedro nega 3 vezes peremptoriamente. E nessa hora Jesus lhe olha
E o coração de Pedro então parte, diz o versículo 62, saindo dali, chorou amargamente. Quantos homens adultos que estão aqui já choraram amargamente? Normalmente o homem não chora, a gente controla muito bem o choro. Nessa ocasião, Pedro não conseguiu controlar o choro, e foi um choro amargo. E o pecado que ele comete aqui, de fato, negar Jesus publicamente, ele que queria ser o maior de todos, que queria ser o discípulo principal, no momento que Jesus mais precisava, de apoio. Pedro não imaginou que sua queda seria tão depressa, não imaginou que sua queda seria tão dolorosa, e não imaginou que aquilo de fato pudesse acontecer com ele. Que em parte acontece conosco também, e não imaginamos, não, esse pecado é para fulano, para Beltrano, mas Pedro havia decepcionado Jesus, e Pedro, de uma certa forma, volta a ser aquele Pedro lá de trás, aquele pecador inveterado, que não acredita mais em si, que agora decepciona um Deus que fez tudo por ele, e ele chora amargamente. Normalmente esse choro amargo não é um choro de 5 minutinhos não, querido, é aquele choro que se estende por mais tempo, onde você se destroça, você se descompõe, você fica horrível naquele choro, você não quer que ninguém escute. E homem não chora, diz que quem chora é mulher. Homem berra, homem geme, homem é aquela coisa agressiva, coisa feia, homem chorando, queridos. Mulher chorando dá até para sair na televisão, mas homem chorando é uma coisa horrível. A não ser quando o Espírito Santo de Deus toca mesmo, aí a gente vai e tal, e chora, mas é um choro bom, tudo, mas esse choro de Pedro foi amargo pelo peso do pecado. Ele estava ali decepcionado com Jesus, em parte assim, ele havia decepcionado Jesus, e ele volta a um cenário inicial: pecador, frágil, indigno, talvez agora mais indigno do que antes. E novamente a fuga lhe parece a melhor escolha, assim como Adão quando peca. Por outro lado, se o orgulho o afastou de Cristo, o quebrantamento agora o reaproxima de Cristo Jesus. Jesus não te ama pelas suas qualidades, Jesus não te ama porque você é habilidoso, ou porque você é bonito, ou porque você é rico. E ainda que você seja a pessoa mais frágil de todas, sim, o Senhor se importa, o Senhor se preocupa com você, o Senhor ama você. E agora Jesus morre, passa toda a dinâmica da crucificação, Pedro destruído, os discípulos desbaratados, só João ali pertinho de Jesus ali na cruz, Judas se suicidando do outro lado. Já pensou a mente de Pedro sabendo que Judas se suicidou? E essa ideia de suicídio, ela é convidativa também, sabe, nesses momentos de crise, para um cara que está chorando amargamente, traindo aquele com quem você se relacionou profundamente por 3 anos. Jesus ressuscita no 3º dia, as mulheres vão até o túmulo de Jesus, falam ali com um anjo que dá notícias de Jesus. Olha, Jesus está indo para Galileia, vão para Galileia, Marcos 16, versículo 7. Vocês vão se encontrar com ele lá na Galileia. Olha, mas digam aos discípulos e a Pedro. E é interessante, existem alguns detalhes sutis que são de absoluta relevância. Eu vi alguém dizendo o seguinte, que se essa mensagem fosse levada, chame os discípulos, e não tivesse essa especificação, e a Pedro não iria. Eu não duvido disso.
Mas aqui é especificado: chame a Pedro. E novamente Jesus insiste com Pedro. Novamente Jesus o chama. E eu vejo claramente, queridos, Jesus chamando a ti e a mim essa noite. Para quê? Para multiplicação de peixes, para multiplicação de pães. Que aconteça, não tem problema, pode acontecer e acontece. Mas para estarmos perto dele, perto da presença dele. E Jesus não humilha Pedro, Jesus não esfrega o pecado de Pedro na cara dele. Agora que Pedro, mesmo arrasado, aceita o convite de Jesus. Isso é lindo, né? Não, queridos? Às vezes a gente fica meio emocionado, né? Porque é lindo, porque Jesus, isso não foi uma ficção, isso não é uma fábula. Isso aqui é algo que acontecia. Quanto mais a gente lê, mais a gente aproxima da palavra, mais a gente vê que isso é real. E que isso encontra correspondência hoje, em nossos dias. Sim, o Senhor continua nos chamando. Último período agora, João 21, versículo 15. João capítulo 21, versículo 15 até o 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Jesus já havia ressuscitado, já estava se mostrando ao povo. Simão, filho de João, você mesmo estava ali com a autoestima muito baixa, ele estava se sentindo muito deprê. O que Jesus? Jesus é incrível. Puxa esse assunto aqui com Pedro. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Se foi 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus arranca da boca de Pedro agora 3 novas afirmações: que ele amava Jesus. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. A mesma chamada lá de trás, siga-me. A chamada se repete aqui agora, nesse momento. E aí eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Nesse finalzinho da pregação, será em pé. Pedi para o irmão Rony tocar uma canção aqui em ré, que eu queria cantar com os irmãos também. Os irmãos louvor podem aproximar, bem suave. Esse texto remete a Pedro, o seu chamado, o seu pecado e o seu perdão, a sua restauração. E eu queria nessa noite com vocês perguntar para cada um qual é hoje a sua resposta diante do pecado. A sua resposta diante do pecado. Vai continuar aqui bem levezinho, do jeito que está aí o Rony, um tecladozinho bem maravilhoso, como está. E eu queria que você fechasse os olhos. Isso eu acho que é importante, de olhos fechados agora, porque talvez aqui o problema de alguns aqui seja especificamente o pecado. E eu não queria a semelhança de Jesus, esfregar os pecados no rosto de ninguém, não. Mas eu queria que nós, como a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
E eu quero fazer uma oração com vocês essa noite, para que o Senhor, a partir da sua oração e da sua contrição, que o Senhor promova perdão de pecados aqui essa noite. Vamos pedir isso ao Senhor, o perdão para todos nós que estamos aqui. E se um orgulho te conduziu ao pecado, um quebrantamento hoje te conduz aos pés do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti nesta hora. Por mim e pelos meus irmãos nós oramos. Tu que é tão fiel, Senhor, Tu que é tão lindo, que não tem desistido de nós. E quantas vezes temos Te decepcionado, quantas vezes, Jesus, estamos tão aquém daquele que nós gostaríamos de ser, mas mesmo assim Tu continua nos chamando, mesmo assim, Senhor, Tu continua nos chamando pelo nome. O que nós vamos colocar diante de Ti essa noite, ó Deus? Se não palavras tão igualmente frágeis, mas nós, Senhor, desejamos que Teu Espírito passe aqui neste lugar em nossas vidas, ministrando as nossas vidas, Senhor. Abrimos a Ti, Senhor, o nosso coração e desejamos, ó Deus, o Teu perdão, Deus. Perdoa-nos essa noite. Alguém aqui, Senhor, que hoje está carregando um peso do pecado, Senhor, chama agora para a Tua presença, Senhor, ministra o Teu perdão, Senhor.